inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Opa! Antes de começarmos o vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você gosta deste canal? Gosta dos livros e materiais que trago aqui? Pois muito bem, é com você que eu quero falar. Traduzir, adaptar, revisar, gravar e editar dá muito trabalho. Mas eu faço isso porque realmente acredito que todas essas coisas estão impactando e mudando vidas para o reino de Deus. De fato, existem muitos livros abençoados que ainda não estão disponíveis em português, e meu objetivo é traduzir cada um deles para a língua portuguesa e assim abençoar a vida de todos aqueles que falam e entendem esse idioma. Mas nem sempre eu consigo esses livros de graça. Muitas vezes eu tenho que comprar e nem sempre é barato. Atualmente, a cotação do dólar está mais de R$5. Então, um livro que custaria $10, em real, acaba custando R$50 ou mais. É por isso que eu preciso da sua ajuda com essa obra. Através da sua contribuição, poderei fazer muito mais e chegar mais longe com esse trabalho. Então eu te convido a ser um mantenedor dessa obra, pois com a sua oferta, muitos livros serão traduzidos e postados aqui para impactar e mudar a vida de muita gente. Sim, essa é uma forma legítima de levar o reino de Deus ao mundo e você pode ser parte disso. Contribua através da chave Pix que está aparecendo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você não possa ver, por algum tipo de deficiência visual, a chave Pix é verdadedapalavra777@gmail.com. Vou repetir, verdadedapalavra777@gmail.com. Se você estiver em um país que não tem Pix, você também pode fazer uma transferência via PayPal pelo e-mail que também está no primeiro comentário, ou se preferir, pode entrar em contato comigo pelo Telegram para vermos outro meio de enviar sua oferta. Lembre-se que eu estarei orando sobre a vida de todos aqueles que ofertarem para que experimentem uma colheita ainda mais abundante. Haja de acordo com a sua fé. O meu muito obrigado pela sua atenção e pela sua contribuição. E agora, fique com o vídeo. Capítulo 2. Do ano 550 a 1200 depois de Cristo. O que amamos, vamos crescer para nos assemelhar. Bernardo de Claraval. Winifred de Holywell, anos 600 a 650 depois de Cristo. A história de Winifred é diferente das outras deste livro, pois ela não foi quem ressuscitou os mortos, mas sim quem foi ressuscitada. No entanto, é uma história maravilhosa de ressurreição. Durante sua juventude, Winifred foi influenciada pelos ensinamentos de um monge chamado Belno, o que resultou em sua decisão de fazer votos de celibato, uma oferta de amor a Cristo. Um dia, um jovem chamado Caradoc, filho do rei do norte, do país de Gales, veio visitar Winifred para pedir sua mão em casamento. O pai de Winifred era um nobre rico e pensava-se que os dois formariam um belo casal. Logo no início do encontro, Winifred rapidamente discerniu que as intenções de Caradoc eram baseadas em desejos lascivos e que sua segurança estava em risco, pois Caradoc, obviamente, não conseguia controlar seus impulsos. Ela rapidamente elaborou um plano e disse a Caradoc que precisava ir ao seu quarto
para se trocar e colocar um vestido mais bonito para ele. Ele acreditou. Em vez de voltar, Winifred fugiu em direção à igreja, onde seus pais estavam ouvindo a pregação de Belno. De alguma forma, Caradoc percebeu a fuga, correu atrás dela com uma espada e a interceptou antes que ela pudesse entrar na igreja. Enquanto ele a encarava intimidantemente, disse: "Uma vez eu te amei e desejei te segurar em meus braços. Você fugiu de mim quando vim até você. Você me rejeitou. Renda-se a mim agora, ou esta espada colocará um fim à sua vida, pois eu cortaria a sua cabeça." Winifred virou-se corajosamente para Caradoc e disse: "Estou prometida ao Filho do Rei Eterno e Juiz de toda a humanidade. Nenhum outro noivo posso receber, nenhum outro terei enquanto viver. Empunhe sua espada e exerça toda a sua força e ferocidade, mas tenha certeza de que nem terror, nem lisonja, promessas ou ameaças jamais me afastarão da doçura do amor dele, a quem meu próprio amor e devoção são dedicados." Naquele momento, Caradoc empunhou sua espada e cortou a cabeça de Winifred. As pessoas logo descobriram o que havia acontecido e ficaram horrorizadas. Belno reuniu a comunidade na igreja e todos ali começaram a orar pela restauração da vida de Winifred. Belno reposicionou fisicamente a cabeça de Winifred no corpo e, após algum tempo de oração, ela se prendeu miraculosamente. Ela começou a respirar e a vida foi restaurada a ela. Uma fonte brotou do local onde a cabeça de Winifred caiu ao chão e, até hoje, pode ser visitada em Holywell, Reino Unido. Parece que a presença de Deus ainda reside naquele lugar, pois, uma vez, um pai trouxe sua filha falecida para o poço e deixou o corpo lá durante a noite. O corpo estava envolto e preparado para o sepultamento. Quando ele voltou na manhã seguinte, encontrou sua filha rastejando pelo chão, restaurada e livre. A criança estava fraca e imediatamente pediu comida, mas além disso, completamente saudável. Como nota adicional, minutos após Winifred ser trazida de volta à vida, depois de ser morta, disse que Caradoc morreu repentinamente. A melhor maneira de manter a morte longe da sua porta é irradiar vida. O caminho mais rápido de deixar o inimigo entrar na sua vida para roubar, matar e destruir, João capítulo 10, versículo 10, é roubando, matando e destruindo. A maneira como você vive muitas vezes determina a natureza da sua morte. Viva pela espada, morra pela espada. Stanisław, de Cracóvia, ano 1030 a 1079 d.C. Stanisław viveu sua vida e ministério em Cracóvia, sob o reinado do brutal rei Bolesław II, e até hoje é considerado um dos maiores defensores da fé na Polônia. Bolesław foi um constante espinho na carne para Stanisław durante todo o seu ministério. Um dos conflitos mais destacados foi sobre a propriedade do terreno onde a igreja de Stanisław estava construída. Bolesław afirmava que a terra era dele, como se já não tivesse terra suficiente como rei, e Stanisław dizia que era sua. O rei Bolesław nunca gostou de Stanisław, provavelmente porque Stanisław viveu uma vida justa que ameaçou Bolesław. A justiça tem uma maneira de ofender as pessoas se elas ainda não entendem a graça. É mais do que possível que a vida de Stanisław tenha condenado naturalmente Bolesław e o rei nunca aprendeu a lidar muito bem com isso. O testemunho é assim. Um homem chamado Peter Milles vendeu uma propriedade para Stanisław, que mais tarde se tornou o local onde a igreja foi construída. Não muito tempo depois, Peter faleceu. 3 anos após a morte de Peter Milles, Bolesław foi até os filhos de Peter e conspirou com eles para fazer alegações contra Stanisław, afirmando que ele havia possuído a propriedade através de fraude. As informações trazidas contra Stanisław pareciam mais substanciais do que as provas que Stanisław podia produzir. Assim, o juiz decidiria a favor de Bolesław e Stanisław perderia a propriedade e a igreja. Na realidade,
Bolesław simplesmente não queria mais Stanisław no ministério e estava disposto a mentir na tentativa de removê-lo. Stanisław pediu ao juiz um adiamento de 3 dias na audiência, após os quais ele disse que apresentaria o próprio homem morto como testemunha. Sim, você ouviu corretamente. A única pessoa que tinha credibilidade suficiente para mudar o rumo do caso judicial era Peter Milles. Então, Stanisław fez publicamente a alegação de que traria Peter de volta dos mortos após 3 anos para que ele pudesse testemunhar em favor de Stanisław. O juiz concedeu os 3 dias a Stanisław. Junto com o pedido concedido, vieram o ridículo, o riso e a zombaria, vindos tanto dos inimigos quanto dos conhecidos de Stanisław. Não se pode sobreviver atravessando a perseguição, a angústia e a pressão como Stanisław passou, a menos que se esteja tão envolvido no amor de Deus a ponto de uma ignorância e desatenção abençoadas prevalecerem sobre a condenação. Quando sentado com Cristo nos lugares celestiais, nada de escuro que aconteça ou seja dito na terra pode afetar uma pessoa. Elas se tornam invulneráveis. Stanisław orou e jejuou por 3 dias. No 3º dia, pouco antes de o tribunal se reunir novamente, Stanisław liderou uma procissão de pessoas que haviam assistido à missa até o túmulo de Peter Milles. Stanisław orou sobre o túmulo e depois o abriu. Diante deles estava apenas os ossos de Peter Milles, que estava morto há 3 anos. Stanisław então tocou os ossos de Milles e ordenou ao homem morto que se levantasse. Diante de uma multidão admirada de crentes e incrédulos, os ossos de repente se juntaram e foram cobertos por carne, e Peter Milles voltou à vida. Peter agarrou a mão estendida de Stanisław e foi conduzido ao julgamento. Bolesław estava esperando na sala do tribunal com as suas falsas testemunhas, ansioso para desonrar e embaraçar publicamente Stanisław e tomar suas terras. Para a surpresa dele e de todos os outros, Peter Milles entrou na sala do tribunal enquanto Stanisław, em proporções bíblicas, declarava: "Eis aqui Peter. Ele veio para dar seu testemunho. Interroguem-no. Ele responderá a vocês." Eles interrogaram Peter o melhor que puderam, considerando seu estupor e espanto, e no final, Stanisław foi obviamente absolvido. Bolesław não se arrependeu naquele dia, apesar da exortação de Stanisław para fazê-lo, embora provavelmente o tenha feito anos depois, mas apenas após seu ódio levá-lo a martirizar Stanisław com as suas próprias mãos. Às vezes, é necessário sangue para fertilizar o solo onde a semente é lançada antes que ela brote e crie raízes. Antes da gente seguir para a próxima história, vou te falar. Meu irmão, que história. O cara estava morto há 3 anos. Isso responde a uma das questões que eu tinha muito tempo atrás, e talvez alguém que já tenha pensado sobre ressurreição dos mortos também tenha tido, que é: será que existe algum tipo de data de validade para ressuscitar alguém? E a resposta óbvia é não. Não importa quanto tempo uma pessoa esteja morta, é possível, pelo poder de vida e de ressurreição de Deus e através da fé, trazer uma pessoa morta, mesmo que ela esteja morta há 50 anos. Bernardo de Abbeville, ano 1043 a 1117 d.C. Bernardo de Abbeville foi o fundador de uma abadia de uma ordem de monges, mas, mais importante, cria que Cristo realmente quis dizer quando disse à igreja para ressuscitar os mortos. Bernardo começou como monge e permaneceu no mosteiro até ser desaprovado para se tornar o novo abade de seus superiores. Depois disso, ele prontamente se tornou um eremita. Muitos precursores não recebem o lugar que deveriam porque sua mensagem não é amplamente compreendida a princípio. A mensagem de um precursor não visa impressionar, mas realmente fazer a diferença no mundo. Assim, o resultado é que muitas vezes são expulsos da vida normal da igreja. Infelizmente, eles simplesmente não se encaixam. Bernardo se tornou um eremita, mas não abandonou seu amor por Deus, nem permitiu
que a amargura em relação à igreja dominasse seu coração. Esses são os dois desafios para todo precursor, e se conseguirem navegar por essas duas questões corretamente, sempre terão sucesso em tornar conhecida a mensagem que lhes foi dada. Como eremita, ao longo do tempo, Bernardo lentamente atraiu outros para si. Ele os liderou, não muito diferente de Davi e seus homens valentes, criando matadores de gigantes em lugares escondidos. O seguinte relato foi dado por Geoffroy Legros, um dos discípulos de Bernardo. Bernardo foi chamado a um campo de colheita, onde uma freira havia sido atropelada por um carro pesado puxado por 10 bois. Seu corpo estava mutilado e desfigurado. Mas Bernardo impôs as mãos sobre ela e ordenou que fosse curada e restaurada à vida. E ao seu comando, ela foi ressuscitada sem mostrar nenhum vestígio do acidente. Em cada situação onde o inimigo roubou, matou ou destruiu, é fácil focar no que parece impossível. Todos nós temos limites inconscientes em nossa fé que só são revelados e descobertos quando enfrentamos situações impossíveis. Nós, o DRT ou ERM, ouvimos todas as razões pelas quais os mortos não deveriam ser ressuscitados. Fluido de embalsamamento, membros ausentes, decapitação, queimados de forma irreversível, mortos há muito tempo, morte por suicídio, um incrédulo que está no inferno, cremação, membros da família que não são crentes e assim por diante. O céu é o limite quando lidamos com a incredulidade. As raízes pelas quais alguém não pode ser ressuscitado são tão numerosas quanto queremos que sejam, mas maior é a razão pela qual podem ser ressuscitados: Cristo. Nota do tradutor. A sigla DRT é a sigla em inglês para Dead Rise Team, que em português quer dizer Equipe de Ressurreição de Mortos. Portanto, a sigla adaptada em português é ERM. Cristo é maior. Independentemente da situação, lembre-se de que nada é impossível para Deus. O corpo foi mutilado e esmagado por uma carroça e depois pisoteado por 10 bois. Nada é impossível para Deus. O corpo foi embalsamado. Nada é impossível para Deus. Eles estão mortos há anos. Nada é impossível para Deus. A pessoa foi decapitada. Nada é impossível para Deus. O corpo foi queimado. Nada é impossível para Deus. O corpo foi cremado. Nada é impossível para Deus. A pessoa cometeu suicídio. Nada é impossível para Deus. A pessoa está no inferno. Nada é impossível para Deus. A pessoa está no céu. Nada é impossível para Deus. Tendo sido colocado em muitas dessas situações de ressurreição, este se tornou um mantra que repito e devo permitir que afete continuamente meu espírito e minha mente. Eu tenho que me lembrar dessa verdade, mas também tenho que lembrar aos outros. E honestamente, algumas pessoas permitem que isso apreenda seu entendimento e renove sua mente, e algumas apenas seguem com isso porque está nas Escrituras e elas precisam. Elas olham para mim com uma expressão que diz: não posso discutir com você porque é a Bíblia, mas na boa, cara, vamos ser realistas. Não é que eu não veja as impossibilidades à minha frente ou que eu as esteja ignorando. É que estou escolhendo, apesar da montanha à minha frente, crer que o problema pode ser lançado ao mar, embora seu tamanho seja insuperável. Deus pode, você não pode. E essa é a verdadeira questão. O único momento em que a confusão e a incredulidade levantam suas cabeças é quando pensamos que é tudo sobre nós. No final, é o nosso narcisismo que nos corta. Se percebermos que não é sobre nós, mas é tudo sobre Ele, as impossibilidades desaparecem, os limites da fé se dissolvem e a maravilha dos verdes campos de possibilidades se abrem diante de nós, onde somos recebidos para dançar com alegria e expectativa. Pessoal, vocês vão perceber que em alguns momentos, algumas palavras estão cortadas. É de propósito, para que o YouTube não corte o alcance desse vídeo. Mas você pode ajudar esse vídeo a se espalhar compartilhando bastante.
Compartilha no seu Instagram, compartilha no seu WhatsApp, no privado, nos grupos, mas compartilhe bastante. Bernardo de Claraval. Ano 1090 a 1153 d.C. Bernardo de Claraval é considerado há muito tempo pelos católicos como um dos maiores realizadores de milagres que já andaram na Terra. É provável que a vasta quantidade de curas, ressuscitações e intervenções divinas que ocorreram na vida de Bernardo não tenha sido registrada, mas, das que foram escritas, até mesmo historiadores seculares que eram rigorosos e críticos quanto à validação de eventos sobrenaturais tiveram que ceder e admitir que as provas esmagadoras apontavam para o fato de que esses eventos alegados realmente aconteceram. A seguinte história de ressurreição é um exemplo. Bernardo estava pregando perto de Constança, viajando com um cavaleiro que ele havia convertido ao Senhor. O cavaleiro tinha um escudeiro que estava insatisfeito com a conversão do cavaleiro e regularmente gritava ameaças e insultos a eles quando estavam ministrando às pessoas. Uma vez, enquanto estavam prestes a orar por uma senhora aleijada, viram o escudeiro se aproximando, furioso com a audácia deles de orar por alguém tão doente. À vista do escudeiro, oraram pela mulher e ela foi curada. No momento em que o escudeiro viu a mulher se levantar, não mais aleijada, ele caiu morto. Talvez tenha sido choque. Talvez algo invisível finalmente tenha encontrado uma brecha para roubar, matar e destruir. Seja o que for, tirou a vida do escudeiro. Sabendo que o milagre foi a gota d'água, Bernardo se sentiu um pouco responsável pelo que havia acontecido, ficou com o coração partido e exclamou: "Deus me livre que alguém morra por minha causa." Ele foi até o corpo, pediu às pessoas ao redor que segurassem a cabeça do homem, então fez a oração do Pai Nosso e ungiu a cabeça do escudeiro com sua saliva. O escudeiro recuperou a vida e se levantou. Bernardo então perguntou-lhe com firmeza: "Qual é a sua disposição? O que você quer fazer agora?" O escudeiro entregou sua vida ao Senhor naquele momento, relatando a Bernardo e às pessoas próximas que ele havia acabado de estar em um tribunal onde havia sido considerado culpado e estava prestes a ser levado para o inferno. Ele disse às pessoas que, se Bernardo não tivesse intervido, ele estaria no inferno naquele momento. Literalmente, o escudeiro e o cavaleiro continuaram a servir ao Senhor pelo resto de seus dias. Isso é uma visão bem diferente sobre a ressurreição, não é? Percebemos que a ressurreição não é apenas um sinal e uma maravilha que glorifica a Deus, mas também uma ferramenta de salvação. A ressurreição é o braço salvador do Senhor, longo e forte o suficiente para alcançar os lugares profundos de poço e lama e puxar seus filhos de volta para a luz e o amor. Se não usarmos essa maravilhosa ferramenta que Deus nos deu, aqueles que poderiam ser poupados de um potencial horror simplesmente não serão. Seja um herói, ore para ressuscitar os mortos. Domingos de Osma. Ano 1170 a 1221 d.C. Domingos foi um desses homens que amava a Deus e não apenas não buscava os holofotes, mas fazia tudo o que podia para ficar fora deles. Aqueles que possuem verdadeira autoridade e poder não são assim por uma falsa humildade, mas porque, se a notícia de seu poder legítimo se espalhasse, a atenção indesejada os fariam perder as coisas que os levaram ao lugar onde estão, a capacidade de passar longos períodos sozinhos com Deus. Algumas pessoas realmente apreciam mudar o mundo nos bastidores, em vez de ser a pessoa segurando o microfone. Domingos foi indiretamente influenciado por Bento de Núrcia. Vimos sua história no capítulo 1. E dedicou sua vida à oração aos 25 anos de idade. No final de sua vida, Domingos havia estabelecido a ordem dominicana, que ainda está presente na Terra hoje. As histórias a seguir comunicam o que levaria este homem a ser emulado por tantas pessoas. Certa vez, Domingos estava em Roma, construindo seu primeiro convento. Uma senhora chamada Guatênia veio ouvir a pregação de Domingos. Ao fazer isso, ela deixou seu filho doente em casa. Infelizmente, quando voltou para sua casa, descobriu que seu filho havia morrido enquanto ela estava fora. Ela chorou de dor por um longo tempo, oprimida por sua perda. De repente,
o pensamento de amor de Deus caiu sobre ela e deu-lhe a esperança de orar para que a vida de seu filho fosse restaurada. Ela raciocinou que, como Deus é misericordioso e Domingos estava por perto, um milagre poderia acontecer. O corpo de seu filho foi carregado por servos e ela partiu para o convento. Quando ela encontrou Domingos, ajoelhou-se a seus pés e colocou o corpo do menino a seus pés. Ela não disse nada, apenas chorou a seus pés. Domingos pediu licença por um momento para orar. Ele voltou, fez o sinal da cruz sobre o menino, então agarrou a mão do menino e o levantou. O menino não apenas ressuscitou, mas a doença que tirou sua vida foi instantaneamente curada também. Alguns frades próximos testemunharam o milagre e foram até o Papa para contar-lhe sobre isso. O Papa, então, divulgou o milagre ao público em Roma, apesar do pedido de Domingos contra isso. As preocupações de Domingos foram validadas quando ele foi cercado por fãs nas ruas. O povo de Roma o reverenciava tanto que literalmente rasgavam algumas de suas roupas enquanto ele caminhava pela cidade, na esperança de que, ao tocar apenas as vestes que ele havia usado, milagres invadissem suas vidas. Parece algo que Jesus também enfrentou. Certa vez, durante a construção do mesmo convento em Roma, San Sisto Vetio, um arquiteto estava nos porões quando um deslizamento de terra o prendeu. Quando conseguiram desenterrá-lo, ele já estava morto. Os monges ficaram extremamente temerosos de que o público visse tal incidente como um sinal do desagrado de Deus sobre o convento, e Domingo percebeu suas preocupações. Domingos mandou trazer o corpo até ele, orou e o ressuscitou na hora. Em outra ocasião, um corpo de um jovem que havia caído de um cavalo e sido pisoteado foi levado a Domingos, deixando seu corpo sem vida e bastante mutilado. Domingos mandou levar o corpo a um quarto e o trancou lá dentro. Em seguida, ele celebrou a missa, onde testemunhas afirmaram que, de maneira semelhante a Cristo em sua ascensão ao céu, Domingos elevou-se do chão enquanto ele estava em comunhão com Deus, ou seja, ele flutuou. Após retornar ao chão, Domingos foi até o quarto, orou pelo corpo mutilado e, ao chamar o espírito do homem de volta ao seu corpo, o ressuscitou. Seu corpo não estava mais mutilado, e os biógrafos da época registraram este milagre como uma ressurreição. Através desse milagre, a ordem dominicana foi estabelecida e está agora espalhada por todo o mundo. Há muitos outros milagres, inclusive ressurreições, que ocorreram na vida de Domingos, como a vez em que ele se deitou sobre um homem morto, como Elias, e o ressuscitou. Mas cobrir todos eles aqui seria muito extenso. Domingos é um grande exemplo para nós de um homem que andou em poder tão genuíno que o mundo notou. Ele não precisava se promover ou buscar influência porque tinha poder real. O poder real, que é conduzido e submetido ao Espírito Santo, sempre procura ficar fora dos holofotes, pois eles já têm mais promoção e influência do que qualquer homem pode administrar muito bem. É sabedoria ficar fora do radar da humanidade. Pessoal, antes de irmos para o próximo capítulo deste livro, eu quero dizer para você que gostaria muito de ler um livro, mas não pode porque ele está em inglês e gostaria de encomendar uma tradução comigo. Me chama lá no Telegram que eu te passo o orçamento. E um outro recado é: se você ainda não conhece o canal 2, eu tô deixando o link tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado aqui no vídeo abaixo. Então, entra lá, se inscreve, o canal é uma bênção. Ali o objetivo é outro, o objetivo é que você medite, é que essas palavras entrem no seu espírito, e aí você junta o conteúdo dos dois canais e forma um combo espiritual para a sua vida. Então passa lá no segundo canal, que é a tradução de um livro, me chama no Telegram. E se você ainda não entrou na nossa comunidade do Telegram, o link também está aqui no primeiro comentário fixado. Entra lá. Capítulo 3. Ano 1185 a 1300 depois de Cristo. O Criador dos céus obedece a um carpinteiro. O Deus de eterna glória escuta uma pobre virgem. Alguém já testemunhou algo comparável a isso?
Que o filósofo não despreze mais ouvir o trabalhador comum, o sábio ao simples, o instruído ao iletrado, o filho do príncipe ao camponês. Santo Antônio de Pádua. Jacinto da Polônia, ano 1185 a 1257 d.C. Jacinto nasceu na Polônia e seus estudos o levaram ao redor do mundo. Enquanto estava em Roma, testemunhou o milagre de São Domingos, que vemos no capítulo 2, em primeira mão. Depois de ver Deus operar tão claramente através de Domingos, Jacinto abandonou o rumo que sua vida estava tomando e se tornou um frade. Nota do tradutor: um frade é um membro de uma ordem religiosa, especialmente de ordens mendicantes, como os franciscanos, dominicanos ou agostinianos. Esses religiosos vivem em comunidades, dedicando-se a uma vida de oração, estudo e serviço aos outros, muitas vezes em contato direto com a sociedade e seus problemas. A palavra frade vem do latim frater, que significa irmão, refletindo o aspecto de fraternidade e vida comunitária entre os membros da ordem. Você nunca sabe o que o trabalho de um milagre pode provocar. Jacinto não só influenciou muitos para o Evangelho, mas também se diz que provavelmente ressuscitou cerca de 50 pessoas. A seguir, alguns desses relatos. Jacinto é único porque muitos dos seus milagres de ressurreição envolvem pessoas que morreram afogadas. A primeira vez que ele ressuscitou alguém que morreu por afogamento foi no rio Vístula, quando estava prestes a atravessar. Uma mulher se aproximou dele carregando o corpo de um menino. A mulher era uma viúva e o menino que ela carregava era seu único filho, Pedro. Embora Pedro tivesse se afogado na noite anterior, o corpo só havia sido recuperado apenas alguns minutos antes de ela se aproximar de Jacinto. Jacinto começou a chorar pela viúva. Ele foi tocado pela sua perda, sua fé e seu amor. Ele pegou a mão do menino e orou: Pedro, que o nosso Senhor Jesus Cristo, cuja glória eu prego, te restaure a vida. Não demorou muito. Pedro se levantou, agradecendo a Deus e a Jacinto imediatamente. A próxima ressurreição pela qual Jacinto orou foi semelhante à de Pedro, na medida em que envolveu um jovem que havia se afogado, mas também diferiu de maneira maravilhosa. Uma mulher chamada Primislava havia enviado seu filho, Vislaus, a Jacinto para pedir que ele fosse pregar para ela e um grupo de pessoas que ela havia reunido. No caminho de volta para casa, depois de fazer o pedido a Jacinto, por pressa, o jovem decidiu atravessar o rio Raba por uma ponte velha. A ponte cedeu e Vislaus se afogou. Uma testemunha do acidente enviou uma mensagem a Primislava e ela chegou ao local na mesma hora que Jacinto, a caminho de pregar para o povo de Primislava. O corpo não havia sido recuperado e Primislava estava extremamente angustiada. Vislaus era seu único filho e ela nem mesmo podia dar-lhe um sepultamento digno devido ao fato de não terem um corpo. Nesse ponto, muitos de nós poderíamos desistir. Raciocinaríamos de maneira natural e não sobrenatural. Diríamos a nós mesmos que não podemos orar pelo menino, pois não sabemos onde ele está. A verdade é que Deus sabe onde está o corpo do menino e que, quando oramos em fé, lembramos que Deus é todo-poderoso e onisciente, fazemos justiça e honramos a Ele. Jacinto orou e de repente o corpo apareceu. Uma fonte diz que o corpo subitamente flutuou para a superfície do rio e, apesar da correnteza, flutuou até a margem onde Jacinto e a mãe devastada estavam. Outra fonte afirma que o corpo simplesmente apareceu. De qualquer forma, o importante é que conseguiram recuperar o corpo. Primislava raciocinou em sua mente, conectando as peças. Ela disse a Jacinto: Suas orações recuperaram o corpo dele. Elas podem restaurar sua vida. Jacinto concordou, foi até o corpo e o tocou. Ele orou: Vislaus, meu filho, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que dá a vida a todas as coisas, te ressuscite. Vislaus levantou-se do chão, restaurado à vida. Nesse momento, uma multidão se aglomerava por perto e começaram a louvar a Deus.
Cirilo de Constantinopla, ano 1191 a 1235 d.C. Cirilo de Constantinopla é único porque seus milagres são de uma natureza diferente. Uma vez, ele deu uma moeda a um homem cego que estava mendigando. Não muito tempo depois, o homem cego juntou as peças e percebeu que foi Cirilo quem lhe deu a moeda. Assim, com fé, o homem cego segurou a moeda contra os olhos. Ele foi instantaneamente curado. Inspirado pelo milagre, o homem que havia sido cego foi diretamente a um mosteiro nas proximidades. Parte da liderança do mosteiro estava ausente, então eles mandaram o homem embora. Ele saiu de coração partido e morreu de uma doença alguns dias depois. Cirilo soube da notícia e foi encontrar o corpo e o ressuscitou. Cirilo também foi creditado por ter ressuscitado alguém após ele próprio ter falecido, não muito diferente de Eliseu. A história é assim: após Cirilo ter falecido, um jovem que estava a caminho de Israel, a bordo de um barco, morreu. Quando o barco estava no porto, o capitão foi aos monges carmelitas da área e pediu que dessem ao jovem um enterro digno. Os monges concordaram e levaram o corpo para um cemitério, o mesmo cemitério onde Cirilo havia sido enterrado. Eles foram colocar o corpo no túmulo de Cirilo enquanto cavavam uma sepultura para o jovem. Mas no momento em que o corpo tocou o túmulo de Cirilo, ele voltou à vida e exclamou: "Cirilo me restaurou a vida e me reservou para algo maior." Como o homem estava morto, ele não teria conhecimento de que seu corpo estava sendo colocado no túmulo de Cirilo, a menos que Cirilo, de alguma forma, o tivesse visitado onde ele estava quando estava morto. Muito interessante e intrigante. Embora tenhamos uma vaga compreensão de como as coisas funcionam do outro lado, nossa compreensão do reino espiritual, do céu e do inferno, não é de forma alguma uma ciência. Não temos nenhuma formulação de como a ressurreição funciona. Só sabemos que ela acontece. Como acontece é completamente diferente a cada vez. É bom manter a mente aberta sobre essas realidades para não criar crenças que a natureza e os atos de Deus mais tarde destruam de qualquer maneira. Também podemos nos ater ao Deus é amor e deixar que tudo mais caia em seu devido lugar. Antônio de Pádua, ano 1195 a 1231 d.C. Quando se trata de homens de Deus que foram pioneiros em domínios da fé, unção e reino de Deus, um que se destaca é Antônio de Pádua. Em sua curta vida, 36 anos, ele causou um impacto considerável, influenciando até seus próprios contemporâneos, como Francisco de Assis. A humildade, os milagres, a fé e a eloquência de Antônio eram obviamente difíceis de ignorar. Ele é acreditado com a ressurreição dos mortos 12 vezes. Antônio regularmente caminhava no profético em um nível extremamente alto, mas também possui habilidades espirituais menos comuns, como falar com pessoas quando não estava geograficamente perto delas e ser transportado e aparecer em vários locais ao mesmo tempo. Ele costumava ir a cidades conhecidas por resistirem ao evangelho e teria sucesso onde os outros falharam, levando a região a Deus. Isso aconteceu tantas vezes que ele foi apelidado de o Martelo dos Hereges. Curiosamente, a cidade de San Antonio, no Texas, é nomeada em homenagem a Antônio de Pádua. Na verdade, se uma pessoa entrar no Álamo, no centro de San Antonio, encontrará uma estátua de Antônio, servindo como um lembrete da herança e do chamado que o estado do Texas e os Estados Unidos têm para a ressurreição, intimidade com Jesus e alcançar as nações para o reino de Deus. A influência de Antônio no mundo não pode ser devidamente abordada em um único livro, muito menos em parte de um capítulo, mas de qualquer forma, aqui estão alguns dos milagres incríveis que Antônio realizou. Há um relato de um jovem que estava tão chateado com sua mãe que a chutou. Mais tarde, ele foi até ela para pedir perdão, mas ela rejeitou seu pedido. Desorientado, emocionalmente instável e enganado pela culpa religiosa, o jovem usou um machado para cortar o pé com o qual havia chutado sua mãe.
Antônio estava na sua área, soube do ocorrido e foi até o jovem. Depois de ver o coração do jovem desorientado, assegurou-lhe que ele havia sido perdoado por Deus pelo que fizera a sua mãe. Antônio segurou a perna danificada do jovem com uma mão e com a outra pegou o pé decepado. Antônio juntou a perna e o pé enquanto orava, e as duas partes se tornaram uma novamente, funcionando tão perfeitamente quanto antes do machado ter sido usado. Outra vez, Antônio foi convidado para jantar com seus inimigos. Ele aceitou o convite de bom grado. Os anfitriões envenenaram sua comida, mas mal sabiam eles, Deus já havia alertado Antônio sobre essa realidade. Antônio orou em voz alta: "Eu como esta comida não para tentar a Deus, mas para mostrar meu zelo pela salvação dessas almas." Então, pela fé, ele comeu. Todos os inimigos presentes entregaram suas vidas a Jesus naquela noite, devido ao fato de que Antônio não morreu. A história mais conhecida da vida de Antônio foi capturada em pinturas penduradas em igrejas por toda a Europa, além de ser escrita em vários documentos credíveis. Na época em que essa história se desenrolou, Antônio estava servindo em um mosteiro em Pádua, que ficava a 12 dias de caminhada da cidade onde sua família vivia, Lisboa, Espanha. Um dia em Lisboa, um homem foi assassinado e o pai de Antônio foi acusado injustamente pelo crime. O julgamento estava programado para ocorrer poucos dias após o crime e, devido ao tempo que levaria para alguém viajar até o mosteiro de Antônio para entregar a notícia da acusação, seria impossível para Antônio estar presente durante a audiência. No entanto, durante a oração, Deus revelou a Antônio a situação e, após obter permissão para deixar o mosteiro, ele começou a longa jornada a pé para Lisboa. Mesmo a cavalo, não havia maneira de Antônio chegar a tempo para o julgamento. Mas ele foi mesmo assim, racionalizando que talvez pudesse ser de alguma ajuda após o veredito falso de culpa ter sido emitido contra seu pai. Assim que Antônio deixou os arredores da sua cidade, ele se viu entrando pelas portas do tribunal e na sala onde o julgamento estava acontecendo em Lisboa. Ele havia sido transportado de uma cidade para outra. Todos presentes sabiam que não havia como Antônio ter conhecimento da situação de seu pai, assim como chegar à audiência com tanta rapidez. Portanto, sua chegada por si só falava claramente da obra divina de Deus na situação. Todos ficaram em silêncio enquanto Antônio se dirigia ao juiz na frente da sala. Antônio declarou que seu pai era inocente e, em resposta, o juiz pediu provas para tal alegação. Cheio de ousadia, que surge sobre uma pessoa quando ela está na unção da fé, Antônio respondeu: "O homem assassinado testemunhará a verdade do meu depoimento." Ele conduziu as pessoas, incluindo o juiz e o júri, até o túmulo do homem que havia sido assassinado. Quando chegaram, Antônio pediu que o túmulo fosse aberto e o corpo descoberto. Em seguida, ele ordenou ao homem morto que falasse para a multidão e dissesse às pessoas da inocência de seu pai. Assim como Antônio ordenou, o homem morto sentou-se e falou, dizendo a todos os presentes que o pai de Antônio era inocente. Surpresos e ainda precisando identificar o culpado, os juízes perguntaram quem era o responsável, já que o pai de Antônio estava claramente isento de culpa. Antônio respondeu: "Eu vim para declarar o inocente, não para denunciar o culpado." Maravilhoso! Pense na fé, no risco que seria necessário para ficar diante da família e dos amigos e declarar que você poderia provar a inocência de seu pai, ressuscitando um homem assassinado dentre os mortos. Mesmo depois de centenas de anos, desde que este milagre aconteceu, ainda se pode ouvir o silêncio ecoando daquela sala depois que Antônio declarou que o próprio morto iria contar a eles. A fé às vezes é mais evidente em continuar crendo quando todos na sala ficaram em silêncio mortal. É sobre esses tipos de homens e mulheres, aqueles que não têm nada a perder, que não têm medo dos homens, com tal foco e paixão pela face de Deus, que um poder de ressurreição espiritual reside e habita. É para aqueles que saltam, que são agarrados, para aqueles que arriscam,
que são recompensados e para aqueles que creem que veem o que de outra forma seria invisível. Antônio enfrentou muitos desafios, mas as circunstâncias desfavoráveis pareciam fazer com que sua persistência e tenacidade pelo reino brilhassem ainda mais. Uma dessas situações ocorreu em Rimini, perto do rio Maretia. Antônio estava exortando o povo daquela área a entregar suas vidas a Jesus. Seus esforços foram recebidos com zombarias e escárnios, e após algum tempo, ninguém parecia se importar em ouvi-lo. Ele enfrentou a situação dizendo: "Como vocês se mostram indignos de ouvir a palavra de Deus, eis que me volto para os peixes, para que sua incredulidade possa ser envergonhada." Então ele se voltou para o rio e começou a pregar para os peixes na área. Ele começou a lembrar os peixes de todos os benefícios de Deus ao criá-los, da água límpida, da liberdade que lhes deu e de como ele os alimentava sem nenhum esforço da parte deles. Parece insano, mas as Escrituras claramente dizem em Marcos 16, versículo 15, para pregar o evangelho a toda a criação. Versão King James. Enquanto ele falava essas lembranças às águas, os peixes realmente começaram a se reunir em grandes quantidades, se aproximaram dele, ergueram suas cabeças fora da água e ouviram atentamente. Enquanto Antônio os ensinava, eles pareciam atentos. Quando ele começou a pregar para o rio, o grupo próximo, que havia zombado de Antônio, intensificou seus insultos até que o fenômeno dos peixes ocorreu. Então, eles ficaram em silêncio. Os peixes se dispersaram depois que Antônio os abençoou, como se não estivessem dispostos a sair até receber tudo o que queriam. No geral, Antônio viveu uma vida curta. Ele tinha apenas 36 anos quando morreu. Viveu rapidamente e morreu jovem. Ressuscitou os mortos e curou os doentes em um grau sem precedentes, mas ele mesmo morreu de uma doença em uma idade jovem. Como e por que isso acontece? Não sabemos, mas sabemos que nesta obra, Deus quer que aqueles que carregam o estandarte de seu amor vivam com saúde, vivam longamente e vivam em abundância. Para concluir, é importante adicionar que 2 pessoas foram registradas como ressuscitadas dos mortos no túmulo de Antônio. Parece que o poder de ressurreição que ele manifestava, embora não tenha preservado sua própria vida, ainda possui a habilidade de derrotar a morte na vida de outra pessoa, mesmo depois que ele morreu, não muito diferente dos ossos de Eliseu. Filipe Benizzi, ano 1223 a 1285 d.C. No capítulo 13 de 2 Reis, temos uma história de um milagre de ressurreição que acontece no túmulo do profeta Eliseu. É um relato interessante e fascinante, abordado em detalhes no apêndice no final deste livro. Acontece que Eliseu não é o único cujo corpo foi usado por Deus após a morte. Curiosamente, Filipe Benizzi pode ter sido usado por Deus para ressuscitar os mortos e curar os doentes mais após sua morte do que quando estava vivo. Em seu funeral, nada menos que 28 milagres ocorreram, incluindo a cura de cegos, paralíticos e transtornos mentais. Pouco tempo depois do funeral, uma mãe trouxe o corpo mutilado de sua filha para a igreja onde o corpo de Filipe estava. Mais cedo naquele dia, a mãe havia deixado a filha sozinha em casa na floresta, apenas para retornar e encontrar um lobo devorando a menina fora de casa. A criança tinha saído de casa e foi atacada ferozmente. A mãe lutou contra o lobo, pegou o que restava de sua filha e foi para a igreja. A mãe colocou o corpo da filha ao lado do de Filipe. A menina voltou à vida, sem sequer uma marca dos ferimentos significativos que haviam sido visíveis momentos antes. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas quando ele faz isso, a esperança não está perdida. Deus ainda tem a resposta. Podemos pensar erroneamente que tudo está perdido quando o inimigo executa seus planos, mas é nesse momento que devemos nos inclinar para Deus e crer que Ele vai restaurar. Na realidade, o inimigo não tem autoridade. O inimigo precisa que alguém com autoridade, você, concorde com ele
para que seus planos se manifestem na realidade. Isso significa que tudo o que ele faz é uma cortina de fumaça. Em um sentido muito real, o que ele faz não é real. É a nossa aceitação ou rejeição dessas circunstâncias que determina se a cortina de fumaça se torna realidade ou se o céu invade nossa vida e restaura o que foi roubado, morto ou destruído. Não aceite cortinas de fumaça. Jesus e seu reino são a realidade. Rosa de Viterbo. Ano 1235 a 1252 depois de Cristo. Rosa de Viterbo é a mais jovem ressuscitadora incluída neste capítulo. Ela viveu na Itália e dizem que queria ir à igreja desde o dia em que começou a andar. Quando Rosa tinha apenas 3 anos, sua tia morreu. Rosa entrou onde o corpo estava, colocou suas mãozinhas sobre o corpo e chamou a tia pelo nome para voltar à vida. A tia a ouviu, abriu os olhos e ressuscitou. O Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos não tem um requisito de idade mínima. Não é a fé dos filhos que os limita de fazer milagres. É a falta de fé dos pais que impede os filhos de realizarem tudo que Deus tem para eles. Como pai, isso me condena. A única coisa que prende meus filhos sou eu. De acordo com Jesus, as crianças são tão capazes, se não mais, de fazer milagres que os adultos. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3, Nova Versão Internacional. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14, Nova Versão Internacional. Talvez Cristo nos exorte a aprender a nos tornarmos como crianças porque os pequenos ainda não foram desviados pela incredulidade como nós. Eles ainda residem naturalmente em um lugar de imaginação, fé e criatividade. Nada é impossível para eles. O invisível é tão real para eles quanto o que é visível. Estudos mostram que as crianças compreendem a realidade de forma diferente dos adultos. Para os adultos, precisamos reaprender a entrar na imaginação, na fé e na criatividade. A simplicidade de uma criança é algo maravilhoso de se contemplar. Os adultos cresceram e aprenderam corretamente sobre as leis naturais e as funções do mundo, mas as crianças ainda não compreenderam essas realidades. Como adultos, nosso trabalho é redescobrir a fé que um dia tivemos. É como se crescêssemos e amadurecêssemos apenas para chegar a um ponto em que percebemos que precisamos voltar ao início e encontrar o que perdemos enquanto amadurecíamos. O primeiro capítulo de Hebreus fala de milagres, imposição de mãos, arrependimento e até mesmo a ressurreição dos mortos como ensinamentos elementares do cristianismo. Não significa apenas que devemos ajustar nossa definição do que é básico e introdutório no cristianismo, mas que aqueles que são elementares, crianças, são mais do que convidados a participar, até mesmo ressuscitando os mortos. Minha esposa e eu levamos esse versículo a sério e ao pé da letra. Quando nosso primeiro filho nasceu, oramos para que ele ressuscitasse os mortos antes de completar 5 anos. E ele fez isso. Tudo o que foi necessário foi sair do caminho e deixar Deus agir. Tivemos que conscientemente incluir nossos filhos em situações em que normalmente contrataríamos uma babá. Quando orávamos pelos doentes, os levávamos conosco. Quando orávamos para ressuscitar os mortos, certificávamos de que eles também orassem. As crianças sabem muito bem do que pensamos. Elas são extremamente capazes e enfrentarão o desafio se os pais estiverem dispostos a deixá-las participar. Torne-se como uma criança. Se você tem um filho, inclua-o na aventura. Você não vai se arrepender. E chegamos ao final de mais uma parte deste livro. O livro não acabou.
Eu sempre deixo isso claro, porque às vezes as pessoas param por aqui e não dão continuidade. Eu não sei a data que você está assistindo. Se você estiver assistindo no dia em que eu lancei esse vídeo, provavelmente os outros vídeos ainda não foram lançados. Mas se você estiver assistindo posteriormente, pode ser que já tenham sido lançados. Então fique atento ao canal, ative o sininho de notificações e se você chegou nesse canal de paraquedas, se você caiu nesse vídeo por acaso, primeiro de tudo, saiba que não foi por acaso. O Espírito Santo do Deus vivo te conduziu até aqui e Ele quer que você saiba que você foi criado para Ele, para a glória dEle e que Ele te ama muito. E Ele também quer que você saiba que Ele tem o poder de ressuscitar os mortos e que Ele quer te usar como uma ferramenta para trazer os mortos de volta à vida. Eu quero te convidar a ser encorajado por esse livro e começar a orar pela ressurreição dos mortos. Você viu que não tem limite, você viu que não tem idade. Sabe, se você conhece alguém que morreu recentemente, talvez isso seja desafiador para você, mas você pode se arriscar na sua fé e orar pela ressurreição dessa pessoa. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, eu te encorajo a ouvir o audiolivro que eu também traduzi e que está neste canal chamado Como Ressuscitar os Mortos. Eu vou deixar o link desse audiolivro no primeiro comentário fixado na descrição deste vídeo. Então clica lá que você vai cair na playlist e você vai poder assistir o audiolivro completo. Outra coisa, eu também deixei os links de alguns livros físicos ou digitais que você pode adquirir, caso você queira, que vão edificar sua fé, vão te ajudar muito. E se você comprar qualquer livro através desses links, você me ajuda. Mas se você comprar não somente livros, mas qualquer outra coisa, através de alguns desses links, você também me ajuda. Se você ama essa obra, eu te convido, torne-se um mantenedor, um patrocinador desse canal. Envie a sua oferta, semeie a sua semente. Eu tenho certeza que você vai receber muito mais ao contribuir para esse canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!